Paz do Senhor! Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que renova, que fortalece. Palavra do Senhor. Quando eu e você conhecem a palavra de Deus, é só vitória. Quando eu e você se entrega ao Senhor, é só vitória. Quando eu digo é só vitória, não é que vai ser um mar de rosas, mas tem livramento, que é vitória. Tem a mão de Deus na hora da dor, que é vitória. Tem a mão de Deus na hora que a fé da gente está bem pequenininha, é vitória. Em todas as ocasiões da nossa vida é vitória, porque o nosso Deus não nos deixa hora nenhuma. Passamos por dificuldades, sim, mas quão grande nas nossas vidas. Amém? Hoje vamos falar aqui em Daniel, capítulo 5, do 1 ao 17, depois do mesmo capítulo 23 ao 31. O título é Não escarneça das coisas de Deus. Quer um conselho? Escarneça não. Você vê alguma coisa errada no meio do povo de Deus, deixe que Deus sabe tratar. Você acha que não passa de uma fantasia o povo de Deus? Cuidado com o que você acha. Você zomba no seu coração, porque às vezes você vê uma pessoa que está na casa de Deus, às vezes o casamento todo perturbado, cheio de falha. Às vezes tem pessoa na casa de Deus que engana. Aí você acha que aquilo ali é ilusão. Não é Deus. Deus está ali. Deus está ali. Eu estou com a garganta ruim desde ontem, por isso que eu estou tomando água. Mas a casa de Deus tem pessoas honestas, falha, pessoas que mentem, tem. Agora, no tempo, quem vai cobrar é o Senhor. Tem pessoas sérias, tem pessoas que lutam por santidade, tem pessoas que aguardam tudo no Senhor. Portanto, não escarneça das coisas de Deus, nem do povo de Deus, nem tire conclusões antecipadas, porque o preço vem para você. A Bíblia diz que o pecado vem pelo olhar e às vezes pelo coração. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E às vezes seu coração começa a criticar, zombar. Cuidado, tenha cautela. A gente vai ver um homem que pegou as coisas de Deus, além de pegar, escarneceu delas. E o preço foi altíssimo. Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Amém? Daniel capítulo 5. O banquete do rei Belsazar. A partir do 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Era o filho de Nabucodonosor, agora, né? Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Fizeram uma festa, uma badalação, né? Ali, digamos, a alta sociedade deles, com aquelas coisas, aqueles tesouros, aqueles pratos, aquelas bandejas, aquelas taças de ouro que era do templo do Senhor. Era tudo consagrado ao Senhor. E Nabucodonosor, quando sitiou aquele país, quando trouxe o povo de Deus escravo, também trouxe aquelas coisas. Mas aquelas coisas eram do Senhor. Era tudo abençoado. E a Bíblia diz que Elias disse, não jogue fogo estranho no altar do Senhor. Aquilo ali era tudo santo, sagrado. E ele mandou buscar para fazer uma festa com suas esposas, suas concubinas. Então era uma festa, perdão a palavra, de devassos. O Senhor é santo. Ele disse a Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Então, se com as coisas de Deus, matéria, objeto, não se pode escarnecer, muito menos com o povo de Deus, não é verdade? A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então trouxeram os vasos de ouro
que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Veja que pegaram aqui, tiraram tudo de Deus, principalmente os vasos. Eu acredito que hoje se diz as taças. Eram coisas que eram do templo do Senhor. Nabucodonosor trouxe, e o seu filho agora fazendo uma festa da carne, um monte de gente, pessoas devassas junto com ele, mas com as coisas do Senhor. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro. Aqui está um Deus minúsculo, os deuses deles. De prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Entenderam porque Deus condena também, né, estátuas, objetos de madeira que se diz ser de santo. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. O poder é de Deus. Não anda. Tudo isso Deus abomina estátua. E aqui eles pegaram os vasos da casa do Senhor e colocaram junto dos seus deuses, junto do ouro e da prata deles, dos bronzes, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçais, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. De repente, com aquela falta de respeito com tudo que era de Deus, eles viram ali uma mão escrevendo e assustou, porque Deus é terrível. A Bíblia diz que ele é terrível, não queira cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor e que a voz dele é semelhante a barulhos de águas e trovões. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro. Se assustou, se assombrou, entrou em pânico, começou a tremer, porque as coisas de Deus é santa. O povo de Deus tem dono. A Bíblia diz, passa céus e terra, mas minhas palavras não passam. Ele disse a Paulo que Paulo perseguia ele, porque Paulo estava perseguindo o povo dele. Você já imagina, porque aqueles só pegaram os objetos da casa de Deus. E aquela mão começou a escrever na parede. E eles começaram a se assustar e ficarem atormentados. Gritou o rei com força e se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou ao rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço no reino e será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-lhe semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Veja que ele mandou chamar sábios, mandou chamar astrólogos, aleluia, mandou chamar todo tipo de pessoas que poderia, digamos que feiticeiro, mas nenhum desses descobriram, porque só o grande e o poderoso é o Senhor. Só quem conhece todas as coisas nos céus e na terra é o Senhor. Tem gente que se ilude com feitiçaria, com tanta coisa. É para te enganar, porque o que está por trás daquilo é o maligno. Agora o grande, o poderoso, tem milagre, também tem mistérios. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados, tudo assombrados. Ué, não era rei? Não estava fazendo uma festa tão grande? Por que agora se assustar? Porque naquela época, quando entrava alguém na frente do rei, dizia: viva o rei para sempre. Ele tinha que exaltar, tinha que honrar, era a tradição da época. Mas quem vive para sempre é o Senhor. É o nosso Deus que fala, que manda e não é mandado. Glória a Deus.
A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Vive o rei para sempre, não perturbe os teus pensamentos, nem se mude teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito de Deus é santo, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Veja que no tempo do pai dele, Daniel passou a ser mestre de todos, porque Daniel tinha o Espírito dos deuses, tinha um Espírito excelente. Sempre fala aqui em Daniel, no livro, que ele tem um Espírito excelente. Espírito excelente é para quem anda com amor, quem anda com adoração, quem tem responsabilidade com Deus. Portanto, se achou este Daniel um espírito excelente, e conhecimento, entendimento, interpretação, sonhos, aleluia, explicando o enigma e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Belsazar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei, dizendo: Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos do cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti e que em ti se acha a luz, e entendimento e excelente sabedoria. Olha que coisa tremenda. Em Daniel, além de ter o Espírito de Deus, excelência, se achava a luz. Quem está com o Senhor é luz, e luz não pode estar no meio das trevas, porque luz brilha. Ele estava lá no canto dele, mas foi chamado. Primeiro colocaram os astrólogos, feiticeiros, mas ninguém interpretou, porque coisa de Deus só interpreta quem é de Deus e quando Ele quer. Aleluia! Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios astrólogos para lerem este escrito e me fizerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, a fazer-me saber a sua interpretação, será visto de púrpura e terás cadeias de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Ele estava pronto a honrar Daniel desde que ele falasse tudo. Ele disse: ouvi falar de ti. Quando o homem é de Deus e a mulher de Deus, o Senhor faz o nome dele sair. O Senhor é que apresenta ele, não é ele que se apresenta. E o rei ouviu falar de Daniel. Daniel estava lá no seu lugar e o rei mandou chamar. Porque quando o rei dos reis quer te chamar, é ele que vai mandar te chamar. É ele que vai mandar me chamar. Aleluia! Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dos teus prêmios a outro, contudo, lerei. A palavra aqui está lerei, viu, irmãos? Quer dizer, vou ler. Porque a interpretação da Bíblia. Ao rei, o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. O que eu acho interessante aqui é que Daniel disse: tudo fique com o Senhor. Ele quis dizer: as coisas de Deus não se vendem. Eu não estou aqui para aparecer. É Deus na minha vida. Então as coisas de Deus não é para ser vendida. Não. As coisas de Deus não é para o profeta ficar explorando as pessoas usando o nome de Deus. Quem é de Deus fala o que Deus manda, sem querer nada em troca. Aí o 23 diz: levantando-se e levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu e os teus senhores e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem. Aleluia! Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, ele não glorificaste. Você tem ideia do que é isso? Ele disse que Daniel, que o rei, não teve temor a Deus, trouxe os vasos de ouro, começou a fazer festa com eles e te levantaste contra o Senhor.
porque trouxe os vasos e começou a fazer aquele bacanal. Aí no final diz assim, e de ferro, veja, viu? Deste louvores aos deuses de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não vê e nem ouve. Ele deu honra e glorificou os deuses dele, de prata, de ouro, de bronze, de madeira, com as coisas de Deus. E muitas vezes, eu e você, se não vigiar, estamos escarnecendo das coisas de Deus. Que no momento não é as coisas de Deus, são as pessoas. Então, se Deus não aceitou isso, imagina falar do povo dele. Nem sabe mais a Deus, em cuja mão está a tua vida. Ele diz, só tu é rei. Tu está adorando esses deuses, mas a tua vida está na mão de Deus vivo. A sua e a minha também. Quem são todos os teus caminhos? E ele não glorificaste. Ele disse, a tua vida está na mão de Deus, o qual tu não glorificaste. Então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Ali ele disse, essa mão veio da parte do Senhor. Este, pois, é o escrito que se escreveu, nene, tekel usafim. Agora ele vai interpretar. Esta é a interpretação daquilo, meno contou Deus e o teu reino. Meno, contou Deus o teu reino e o acabou, tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus pesou. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ele lia cada frase e dava a interpretação. Eu vou repetir para você ver como é lindo ser homem e mulher de Deus. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu, está escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, né? Tekel usafli, que quer dizer, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Cuidado, porque Deus nos pesa na balança. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos deuses e aos persas, aos médios e aos persas. Deus tira sua honra, seu nome, sua riqueza para dar a outro. Cuidado, não escarneça do povo de Deus, porque Deus é amor, mas é justiça. Então mandou Belsazar vestir a Daniel de púrpura e que ele pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser um terceiro no governo do seu reino. Mesmo Daniel dizendo que não queria, ele deu todas as honras a Daniel, porque foi Deus que fez isso. Deus honra aquele que honra ele. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vaso de honra e de desonra. Daniel era um vaso de honra. Qual vaso você é? Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite Deus matou-o. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Veja que o Senhor fez justiça, Daniel interpretou tudo e acabou ele sendo morto naquela mesma noite. Não escarneça das coisas de Deus, não escarneça do povo de Deus. Todo mundo tem falhas, servo ou não servo tem. Às vezes a pessoa quer que um servo seja perfeito, não tem como. Porque se fosse assim, a gente era melhor do que todo mundo. Mas nós somos iguais, porque Deus é justo. Ele manda a chuva, o sol, a lua, as estrelas para tudo e para todos. Porque ele não faz exceção de pessoas. Agora a cobrança dele tem. Olha o que diz aqui em Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque ele sabe, quem quer ser injusto, que não quer mudar, vai continuar se sujando. E quem é santo, vai continuar se santificando. Deus tem uma balança no céu. Ele pesou esse rei, o filho de Nabucodonosor, e matou-lo na mesma noite. Porque eles pegou os vasos que era da casa do Senhor para fazer farra, para profanar, para fazer bagunça junto com sua esposa, suas concubinas e todos os seus convidados. As coisas de Deus são santas, não se brinca com elas, e muito menos com o povo de Deus. Não zombe,
Não escarneça, não critique, não faça opinião na sua mente, não fique fazendo conclusões precipitadas, porque a mão de Deus chega. Não escarneça das coisas de Deus, porque tem injustiça. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.